Olá, irmãos. 1 de João, capítulo 2, versículo 14 até o 17. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, é um texto conhecido e eu quero propor para vocês hoje a seguinte ideia, que nós encontramos no próprio texto: os três inimigos do cristão. Interessante que o apóstolo João cita a expressão maligno, ele cita no verso 15 o mundo e no verso 16 a carne. São estes três inimigos que militam, que lutam contra o cristão. Nós encontramos um remédio, uma poderosa vitamina, por assim dizer, um antídoto contra o maligno. O próprio apóstolo João diz no verso 14 que os jovens são fortes e eles venceram o maligno porque a palavra de Deus está em vós, está em nós. Então eis uma arma poderosa para vencermos o maligno, a palavra de Deus. Nós encontramos que o maligno na Bíblia e também numa ideia teológica de que o maligno ele atua por trás da sociedade, ele atua nos bastidores do mundo, ele é o grande agente catalisador do mal e promotor do mal. Esta sociedade também anti-Deus, esta sociedade que milita contra os desígnios e propósitos de Deus, nós encontramos aqui o mundo. Esta sociedade que não quer saber de Deus, que não tem Deus como referência para a sua vida e nem para as suas escolhas. Daí nós encontramos até algumas chamadas religiões seculares, poderíamos citar o marxismo, poderíamos citar o ateísmo, o agnosticismo e tantas religiões que militam contra a ideia de um Deus soberano. E está aí o maligno presente lutando contra o cristão, e ele está por trás deste mundo. Veja que o apóstolo Paulo também dá uma lista de coisas lá em Romanos capítulo 1, 24 a 32, e Timóteo também, Paulo ao escrever a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, do 1 até o versículo 9. São listas paralelas do que acontece no mundo, toda sorte de inveja, roubo, homicídio, prostituição, toda sorte de engano e maldade está presente na vida das pessoas que estão dentro deste mundo mal, deste mundo maligno, cujo agente maior e satânico, como disse, é o próprio diabo que está por trás deste mundo. E aí vem o mundo seduzindo também o cristão em relação à sua própria carne, à sua própria natureza. Nós sabemos que, biblicamente, há uma diferença entre carne e corpo. Não compactuamos daquela ideia da chamada filosofia grega, ou mentalidade grega, de que o homem é alma e o corpo é apenas uma prisão para a sua alma. Nós não compactuamos com esta ideia. Então veja que o corpo fora criado por Deus e faz parte da chamada boa criação de Deus. E a carne, aí sim, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, ele faz alusão à nossa natureza decaída, à nossa natureza animalesca, de onde procede os pecados, de onde se executa, inclusive, os pecados através dos membros, aí sim, dos nossos corpos. Mas veja o que está por trás, é uma natureza caída, que busca colocar o cristão numa condição de derrota e de transgressão diante de Deus. Então vejam, são esses três inimigos: o maligno, o mundo e a carne. Me chamou a atenção esse texto, por isso que eu destaquei ele para vocês,
porque é exatamente nesta ordem. E para encerrar, a gente vê que o mundo seduz o cristão em sua carne e apela para as necessidades básicas do homem, tentando desvirtuar as finalidades nas quais o próprio Deus criou para o homem, mesmo em suas necessidades básicas. Por exemplo, a fome, a sede, o sono, até mesmo o apetite sexual, todas estas coisas dentro dos seus contextos e dentro do princípio de um equilíbrio, existe a bênção de Deus, existe para os obedientes, existe o aval de Deus. Agora, quando há o exagero, o nosso Deus já não aprova. Então, ter fome não há problema algum, mas comer demais você cai na glutonaria. Ter sede não há problema com isso, mas se você beber de maneira exagerada e caindo para o campo do alcoolismo, você fica embriagado, e embriaguez é obra da carne. Dormir não há problema quando você tem sono. Se você dormir demais, você cai no campo da preguiça e colhe os resultados devastadores da preguiça. Então veja, até mesmo na questão do apetite da sexualidade, aqueles que têm, portanto, uma tentação nesta área de apetite sexual, caindo, transgridem e cometem pecado contra o Senhor. Então, que Deus nos ajude nessa grande batalha a vencermos estes 3 inimigos e temos certeza que o Senhor tem nos dado instrumentos e ferramentas para vencermos cada uma destas batalhas e tentações. A palavra está conosco para vencer o maligno. O mundo será derrotado a partir do momento que nós amamos ao Pai verdadeiramente. E há um amor que o Pai detesta, é o amor ao mundo. E em terceiro lugar, a carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós seremos vitoriosos. Palavra de Deus, o amor ao Pai e a vontade de Deus são armas poderosíssimas para vencermos os 3 inimigos do cristão. Até me lembro do livro e deixo como sugestão do grande clássico chamado O Peregrino, de John Bunyan, quando ele faz muitas metáforas e mostra o que o cristão padece e sofre nesta grande batalha. Que Deus te dê vitória e nos dê vitória, no nome de Jesus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.